Um visitante celeste irrompe no silêncio do espaço profundo, cruzando os domínios do nosso sistema solar. Ele recebeu o nome de 3I Atlas e não se assemelha a nenhum corpo já observado. Sua presença instiga a mente humana, despertando um misto de fascínio e receio diante de um enigma cósmico que pode reescrever aquilo que se entende sobre as origens universais. Detectado inicialmente por instrumentos sensíveis do sistema Atlas, no primeiro dia de julho do ano de 2025, o cometa revelou-se diferente desde os primeiros registros. Sua trajetória não é a de um objeto local, mas sim de um viajante interestelar, vindo de regiões distantes da Via Láctea, trazendo consigo a memória de mundos que jamais conheceremos. O fato de 3I Atlas possuir uma órbita hiperbólica confirma que sua passagem é breve e definitiva. Ele não ficará preso à gravidade solar como os cometas tradicionais. Essa característica sozinha já o torna um fenômeno raro, pois apenas 2 visitantes semelhantes foram identificados antes dele, em toda a história da astronomia registrada pela humanidade. Sua velocidade impressiona até os especialistas mais acostumados com grandezas cósmicas. Movendo-se a mais de 200 mil quilômetros por hora, ele atravessa o espaço com energia colossal, indiferente às fronteiras gravitacionais. Esse ritmo o transforma no visitante interestelar mais veloz, já testemunhado por telescópios terrestres. Estimativas indicam que o núcleo de 3I Atlas pode ter dimensões entre 3 e 11 quilômetros de diâmetro. Esse tamanho o coloca como um dos maiores corpos provenientes de fora do sistema solar já observados. Uma massa dessa magnitude contém em si segredos da química primordial de locais que antecedem até mesmo a formação do Sol. Sua idade, segundo hipóteses, pode ultrapassar 7 bilhões de anos. Essa longevidade significa que o cometa vagava pelo espaço interestelar muito antes do surgimento da Terra. Ele guarda registros de uma era remota da galáxia, funcionando como uma cápsula do tempo natural, que chega até nós para ser decifrada. A aproximação máxima ao Sol, prevista para o final de outubro do ano de 2025, trará novas oportunidades de observação. Ainda assim, ele nunca chegará perto da Terra. A menor distância será de aproximadamente 180 milhões de quilômetros, garantindo que não haja qualquer risco de colisão com nosso planeta. Curiosamente, 3I Atlas passará mais próximo de Marte do que de nós. A cerca de 30 milhões de quilômetros do planeta vermelho, ele poderá ser registrado por sondas em órbita marciana. Essa proximidade abre uma rara chance de estudar sua estrutura por instrumentos que não estão limitados às janelas de observação terrestres. O aspecto mais enigmático de 3I Atlas não é apenas sua trajetória, mas sua composição química. Observações iniciais revelaram uma proporção inusitada de dióxido de carbono em relação à água. Essa razão de 8:1 nunca havia sido constatada em nenhum cometa do sistema solar, desafiando as explicações convencionais sobre sua formação. Esse excesso de dióxido de carbono levanta hipóteses instigantes. Pode significar que o núcleo se formou em ambientes extremamente frios, onde esse composto congelou em grandes quantidades. Outra possibilidade é que tenha sido moldado por radiações intensas em regiões antigas da galáxia, armazenando características únicas de sua origem distante. Além da água e do dióxido de carbono, foram detectados sinais de monóxido de carbono, cianeto e até traços de metais pesados como níquel. Essa diversidade de substâncias transforma o cometa em um verdadeiro laboratório natural, permitindo compreender como moléculas complexas podem se preservar durante bilhões de anos no espaço interestelar. O comportamento da coma, a nuvem difusa que envolve o núcleo, também surpreende. Em vez de se expandir em cauda alongada como ocorre nos cometas clássicos, ela parece manter uma simetria incomum, como se criasse uma espécie de escudo protetor. Esse detalhe intrigante divide opiniões entre os estudiosos que acompanham sua jornada. Alguns sugerem que a forma peculiar da coma decorre apenas da alta concentração de dióxido de carbono, que escapa do núcleo de maneira diferente. Outros, mais ousados, questionam se não estaríamos diante de um fenômeno ainda não compreendido,
que poderia representar novos processos físicos, atuando em condições extremas do cosmos. Houve até mesmo interpretações especulativas de que certas emissões poderiam indicar interações incomuns de partículas, levantando discussões sobre possíveis sinais de antimatéria. Embora essa ideia seja controversa e não tenha consenso, sua mera existência já adiciona uma camada de mistério ao visitante interestelar que atravessa nossos céus. Os dois visitantes anteriores, o objeto chamado Oumuamua em 2017 e o cometa Borisov em 2019, já haviam abalado paradigmas. Mas 3I Atlas vai além, por sua magnitude, por sua química e pelo modo como se apresenta. Ele parece carregar consigo um enigma maior do que os predecessores. Há quem veja em sua estranheza uma oportunidade única para refletir sobre a possibilidade de que civilizações distantes possam deixar traços materiais vagando pela galáxia. Embora essa hipótese não seja aceita pela maioria, ela demonstra o impacto emocional que um objeto tão incomum pode exercer sobre a imaginação humana. De forma prática, 3I Atlas não ameaça a humanidade. Sua trajetória é segura e não se aproximará da Terra a ponto de gerar qualquer perigo. O verdadeiro impacto ocorre no campo simbólico e intelectual, ao nos confrontar com a vastidão do desconhecido e com a perspectiva de que há muito mais para ser revelado no espaço interestelar. A cada nova medição, a narrativa desse visitante ganha contornos mais complexos. As variações químicas, a velocidade extrema e a simetria de sua coma desafiam os modelos usados para explicar cometas. É como se ele fosse um lembrete de que nem todas as respostas já foram escritas nos livros da ciência moderna. Por sua natureza interestelar, 3I Atlas não retornará. Esta é a única oportunidade que temos de observá-lo. Uma vez que completar sua curva em torno do Sol, retomará sua viagem rumo às profundezas da Via Láctea, carregando consigo seus segredos, talvez para nunca mais ser visto por olhos humanos. Esse caráter efêmero acentua sua aura de mistério. Há algo quase poético em pensar que um corpo formado antes do nascimento da Terra cruza nossos céus apenas uma vez, deixando-nos com perguntas que talvez jamais sejam totalmente respondidas. O cometa é uma lembrança viva da impermanência e da vastidão cósmica. O fato de um objeto tão antigo e distante se aproximar agora, em plena era de telescópios avançados e sondas espaciais, cria uma coincidência notável. Pela primeira vez, a humanidade tem tecnologia capaz de registrar em detalhes um visitante interestelar dessa magnitude, ampliando nossas possibilidades de interpretação e descoberta. A narrativa de 3I Atlas mistura ciência, imaginação e filosofia. Ele é um cometa, mas também um símbolo de tudo aquilo que permanece inatingível. Representa a ponte entre o que já compreendemos e aquilo que ainda nos escapa. Seu percurso nos lembra de que o universo é um livro imenso, com páginas que continuam em branco. A ideia de que o cometa possa carregar sinais de processos físicos nunca antes testemunhados provoca debates intensos. Alguns veem exagero nas interpretações, enquanto outros acreditam que ignorar tais pistas seria negligenciar uma oportunidade rara. Essa tensão entre ceticismo e curiosidade é parte essencial da aventura científica. Independentemente das explicações futuras, o fato é que 3I Atlas já conquistou um lugar na história. Ele se tornou o maior, mais veloz e mais enigmático dos visitantes interestelares catalogados até hoje. Um monumento natural viajando pelo espaço, testemunha silenciosa de eras cósmicas que antecedem a própria humanidade. Sua descoberta também alimenta uma reflexão maior sobre a frequência de objetos interestelares. Se em menos de uma década foram encontrados 3, isso sugere que muitos mais atravessam nosso sistema solar sem serem percebidos. A diferença agora é que nossos olhos celestes se tornaram mais atentos e sensíveis. O mistério do escudo protetor permanece entre os aspectos mais intrigantes. O comportamento da coma não se encaixa em padrões conhecidos, reforçando a ideia de que ainda existem mecanismos ocultos em ação. Esse detalhe sozinho bastaria para transformar 3I Atlas
em um dos enigmas científicos mais fascinantes do século. A possibilidade de antimatéria, embora remota, alimenta teorias ousadas. A presença desse tipo de partícula em um corpo celeste teria implicações profundas para a física. Por isso, ainda que a maioria dos especialistas descarte a hipótese, a mera sugestão reforça o peso do mistério que envolve o cometa. A tensão cultural em torno do visitante cresce à medida que novas informações surgem. Notícias sobre sua composição e comportamento chegam ao público como fragmentos de um quebra-cabeça incompleto. Essa incerteza desperta emoções ambíguas, um misto de receio e fascínio que ecoa nos corações humanos diante do desconhecido. Cada imagem capturada pelo James Webb, pelo Hubble e por telescópios terrestres reforça o caráter singular do cometa. Sua presença não é apenas científica, mas também estética. Ele é um espetáculo visual, um lembrete de que a beleza do cosmos pode ser inseparável do mistério que a sustenta. O nome Atlas, que remete ao sistema de detecção responsável por sua descoberta, também evoca simbolismo. Na mitologia, Atlas era aquele que sustentava os céus. É como se o batismo refletisse a função do cometa, carregar nos ombros a responsabilidade de ampliar os horizontes do nosso entendimento cósmico. As observações indicam que ele permanecerá visível até o mês de setembro de 2025, entrando depois em conjunção com o Sol. Reaparecerá em dezembro, oferecendo nova janela de estudo antes de se perder para sempre. Esse calendário reforça a sensação de urgência em aproveitar cada momento de contato. Sua passagem desperta também questionamentos existenciais. Se corpos como esse vagam entre sistemas estelares, quantos mais podem carregar indícios de processos biológicos ou químicos fundamentais para a vida? A cada visitante, cresce a percepção de que o universo é mais interconectado e dinâmico do que se supunha. No imaginário coletivo, 3I Atlas assume contornos quase míticos. É descrito como um mensageiro vindo de terras estelares desconhecidas, trazendo em sua estrutura pistas de histórias que antecedem a humanidade. Essa aura simbólica o transforma não apenas em objeto de estudo, mas também em narrativa cultural poderosa. A ciência, mesmo em sua objetividade, não consegue escapar do impacto emocional desse encontro. O cometa lembra a humanidade de sua pequenez diante da escala cósmica. Ele ensina que ainda há forças, materiais e processos que permanecem ocultos, aguardando apenas o momento certo para se revelar ao olhar atento. O universo raramente oferece espetáculos tão grandiosos sem consequências para nossa percepção. Cada visitante interestelar amplia os limites da imaginação. 3I Atlas, por sua vez, parece não apenas ampliar, mas também questionar. Ele exige que reavaliemos conceitos estabelecidos e que estejamos preparados para aceitar o inesperado. Em sua viagem silenciosa, 3I Atlas carrega consigo poeira, gelo e mistério. Carrega também a capacidade de despertar na humanidade um senso de unidade diante da vastidão cósmica. É como se o universo nos enviasse lembretes ocasionais de que fazemos parte de um todo muito maior do que supomos. A poesia de sua travessia reside no contraste. De um lado, números, distâncias e velocidades inimagináveis. De outro, o impacto subjetivo de sua presença. Essa combinação de técnica e emoção faz de 3I Atlas não apenas um objeto astronômico, mas um símbolo de como ciência e imaginação podem caminhar lado a lado. A abertura de sua narrativa é apenas o início de uma jornada que fascina. A cada revelação, a cada dado novo, o visitante interestelar se mostra mais complexo. E a humanidade, com olhos voltados para o céu, percebe que ainda há muito a aprender com os viajantes que cruzam nosso caminho no espaço infinito. Se essa história instiga, é sinal de que o cosmos ainda exerce sobre nós o mesmo magnetismo ancestral que moveu civilizações a observar as estrelas. O cometa 3I Atlas não é apenas ciência, é também um convite à contemplação e à busca por respostas que talvez nunca sejam definitivas. E se você deseja continuar explorando mistérios como este, não deixe de curtir o vídeo e se inscrever no canal.
Cada novo conteúdo traz à tona descobertas, reflexões e enigmas que podem transformar a forma como vemos o universo. Junte-se a essa jornada e permita que o fascínio cósmico continue inspirando sua curiosidade. O cometa interestelar 13 Atlas surpreendeu os observadores celestes. Diferente de qualquer corpo gelado conhecido, ele não exibe a típica cauda alongada. Ao contrário, parece envolto por uma camada misteriosa que se comporta como um escudo protetor, confundindo os modelos tradicionais de comportamento cometário. Essa característica incomum levantou questionamentos imediatos. O que poderia causar a retenção de gases e poeira em torno de um núcleo em movimento tão veloz? A ciência planetária, acostumada a padrões previsíveis, encontrou-se diante de uma manifestação sem precedentes nos registros astronômicos. Normalmente, quando o calor solar incide sobre um cometa, o gelo sólido se transforma em vapor, liberando partículas que formam uma longa cauda visível. Esse fenômeno já foi registrado em inúmeros visitantes. Porém, no caso de 3I Atlas, esse processo não ocorreu da forma esperada, intrigando especialistas. A formação envolvente em torno do corpo central parece se comportar como uma concha de proteção. Essa estrutura reflete a luz de maneira irregular, criando um brilho quase estático ao redor. A ausência da cauda tradicional amplia a sensação de mistério e reforça a ideia de que algo inédito está em curso. Alguns sugerem que composições químicas diferentes poderiam gerar essa barreira aparente. Se o gelo contiver substâncias raras, a sublimação poderia ocorrer de modo desigual, criando uma espécie de bolha gasosa. Esse efeito resultaria na aparência de um escudo, protegendo temporariamente o núcleo. Outra hipótese relaciona a pressão dos gases emitidos com a rotação do núcleo. Se o cometa gira em alta velocidade, a liberação poderia ser distribuída de forma simétrica, envolvendo todo o corpo em vez de se alongar para trás. Esse cenário geraria a impressão de uma proteção uniforme e incomum. Essa configuração contradiz expectativas básicas da física cometária. Telescópios de alta resolução registraram imagens que revelam uma esfera nebulosa quase constante, diferente do formato alongado e direcionado que se conhece. Esse comportamento único desperta debates acalorados entre diferentes áreas da astronomia. O enigma se torna mais profundo quando se considera a origem interestelar do objeto. Ao não ter se formado dentro do sistema solar, ele pode carregar materiais raros e exóticos. Isso sugere que propriedades químicas inéditas sejam responsáveis pela manifestação de um suposto manto de proteção. Alguns acreditam que o núcleo contém proporções elevadas de dióxido de carbono. Esse gás, ao sublimar, cria pressões diferentes do gelo de água. O efeito pode ser um envoltório contínuo que mantém partículas suspensas em volta, dificultando a dispersão típica de uma cauda. Essa ideia, porém, não é consenso. A incomum simetria visual gera comparações com fenômenos de plasma. Caso partículas eletricamente carregadas estejam interagindo com o vento solar de forma anômala, poderiam criar uma barreira eletromagnética natural. Essa possibilidade abre novas discussões sobre as propriedades físicas desse visitante. Embora tais suposições sejam fascinantes, nenhuma foi confirmada. O que permanece claro é que o comportamento do cometa 3I Atlas não segue os padrões conhecidos. Cada observação reforça a sensação de que há um código oculto por trás de sua aparência e de sua interação com o espaço. O aspecto do escudo não se limita ao campo visual. As medições espectroscópicas detectaram assinaturas incomuns na composição. Essas linhas sugerem moléculas raras ou reações atípicas, que talvez estejam contribuindo para manter a matéria próxima do núcleo em vez de liberá-la como em cometas comuns. Esse mistério reforça a importância de questionar o que se entende sobre corpos celestes errantes. O visitante, ao contrariar previsões, nos obriga a repensar conceitos de sublimação, dinâmica de partículas e interações com o vento solar. O enigma transcende a simples observação, revelando novos caminhos teóricos. A ausência de uma cauda convencional produz também implicações estéticas.
O cometa aparece como um farol envolto em névoa, lembrando mais uma estrela difusa do que um viajante gelado. Essa imagem reforça o caráter poético de um corpo que insiste em escapar das classificações tradicionais. Alguns comparam o fenômeno a uma aurora permanente, que acompanha o núcleo. Essa camada brilha como se fosse um halo, trazendo uma sensação de simetria quase artificial. Essa percepção desperta interpretações ousadas, embora a maioria prefira buscar respostas nas leis naturais ainda não compreendidas. A enigmática camada pode ter relação com a história do cometa. Ao vagar por bilhões de anos entre estrelas, o objeto acumulou experiências cósmicas singulares. Radiações intensas e choques com partículas interestelares podem ter modificado sua estrutura, criando propriedades nunca vistas nos corpos locais. Outra possibilidade aventada é a existência de minerais exóticos. Se cristais ou compostos metálicos estiverem misturados ao gelo, podem reagir de maneira diferente sob a luz solar. Esse processo resultaria em uma nuvem compacta, simulando uma blindagem ao redor do núcleo, retendo partículas e gases. Alguns observadores descrevem o fenômeno como um coração envolto por um véu. Essa metáfora traduz a dificuldade de compreender um mecanismo tão incomum. O mistério instiga a imaginação ao mesmo tempo em que desafia a ciência, equilibrando fascínio e inquietação em uma narrativa ainda aberta. O comportamento anômalo desafia também os modelos computacionais. Ao inserir os dados de luminosidade e emissão, os resultados não correspondem ao esperado. Essa divergência reforça a ideia de que o objeto contém variáveis desconhecidas, que ampliam a complexidade do quebra-cabeça. A questão mais intrigante é se tal escudo representa um estágio temporário ou uma característica permanente. Caso seja transitório, pode desaparecer em futuras aproximações. Caso seja estrutural, então estaríamos diante de uma nova categoria de cometas, mudando definições estabelecidas há séculos. O fenômeno levanta também comparações com atmosferas planetárias. O núcleo estaria cercado por uma camada quase atmosférica, retendo partículas em órbita curta. Essa analogia ajuda a imaginar a dinâmica, embora em escala reduzida, sugerindo que processos semelhantes podem ocorrer em corpos menores. Esse enigma promove reflexões sobre os limites do conhecimento humano. Mesmo após séculos de observação do céu, um único visitante é capaz de desafiar premissas aceitas. Isso reforça a ideia de que o universo é um território de descobertas permanentes, sempre disposto a surpreender. A camada de proteção pode também ocultar detalhes do núcleo. Essa barreira dificulta medições precisas de sua composição e tamanho. A opacidade parcial cria uma cortina que esconde segredos, aumentando ainda mais a sensação de mistério ao redor do viajante interestelar. A reflexão da luz solar nesse envoltório gera padrões de brilho variáveis. Em alguns momentos parece expandir-se, em outros, contrair-se. Essa pulsação visual sugere movimentos dinâmicos, talvez controlados por interações entre gases internos e radiações externas, produzindo efeitos impressionantes. A descoberta gera também questionamentos sobre a origem do objeto. Ao vir de regiões distantes da galáxia, pode ter se formado sob condições extremas. Esses ambientes exóticos poderiam ser responsáveis por propriedades únicas que resultaram nesse comportamento de retenção de partículas. A ausência de cauda tradicional, que geralmente se estende por milhões de quilômetros, torna o corpo discreto, mas igualmente impactante. Sua aparência compacta contrasta com a expectativa pública sobre cometas, tornando-o ainda mais singular e provocando fascínio nos que acompanham sua trajetória. Essa configuração curiosa sugere que diferentes mecanismos físicos podem atuar simultaneamente. Sublimação incomum, pressões simétricas e partículas carregadas talvez trabalhem juntas para formar esse escudo. A interação complexa desafia a explicação simples, revelando camadas de enigmas sobrepostas. A imprevisibilidade do cometa reforça seu valor como fonte de reflexão. Ele mostra que nem todos os visitantes celestes seguem roteiros conhecidos.
Sua passagem funciona como um lembrete de que o cosmos é vasto e guarda mistérios que ultrapassam a imaginação humana. Alguns especialistas preferem ver o fenômeno como uma oportunidade rara de expandir a compreensão. Em vez de encarar o escudo como anomalia, sugerem tratá-lo como janela para novos processos. Essa visão transforma o enigma em possibilidade, ampliando horizontes do pensamento científico. A simetria observada continua sendo um dos pontos mais debatidos. A uniformidade aparente da camada contradiz o caos esperado na sublimação. Essa ordem inesperada desafia a noção de que fenômenos naturais são sempre irregulares, levantando questões profundas sobre organização cósmica. Para os que contemplam o objeto, o enigma se mistura ao encanto visual. A imagem de uma esfera envolta em névoa desperta emoções estéticas. O espetáculo do espaço revela que a beleza pode emergir de processos ainda não compreendidos, conectando ciência e poesia em uma única visão. A observação prolongada mostrou que a camada não se dissipa com facilidade. Ela resiste à pressão do vento solar e mantém sua forma. Essa resistência reforça a ideia de que existe um mecanismo robusto em ação, sustentando o mistério em torno do visitante que atravessa o sistema. Ao comparar registros de diferentes instrumentos, nota-se consistência nas imagens. Isso elimina a hipótese de erro óptico. A realidade do fenômeno está confirmada, mesmo que sua explicação permaneça aberta. Essa solidez aumenta a seriedade da discussão entre os especialistas. A ideia de um escudo natural levanta também implicações para a defesa planetária. Se corpos podem desenvolver barreiras de proteção, isso altera previsões sobre impactos e interações. Essa perspectiva amplia o campo de estudo, sugerindo novas formas de pensar sobre visitantes cósmicos. A discussão também envolve a duração do enigma. Será que esse fenômeno acompanha o cometa por toda a sua trajetória interestelar ou surgiu apenas ao se aproximar do Sol? Essa questão permanece em aberto, reforçando o caráter transitório e misterioso do espetáculo observado. A humanidade observa com atenção porque cada detalhe pode revelar princípios desconhecidos. O fascínio não se limita à ciência, mas se estende à imaginação coletiva. A figura de um cometa blindado instiga narrativas de ficção e desperta sentimentos de admiração pelo desconhecido. Essa experiência mostra como a astronomia é feita de surpresas. O que parecia um simples visitante tornou-se um enigma que exige novas perspectivas. O cosmos se revela imprevisível, lembrando que as fronteiras do entendimento estão sempre em movimento, prontas para serem ultrapassadas. O mistério da camada reforça a conexão entre ser humano e universo. Ao olhar para o cometa, projeta-se nele a curiosidade ancestral que move a espécie. O enigma atua como um espelho cósmico, refletindo tanto os limites atuais quanto a eterna busca por compreender. O caráter poético do fenômeno não diminui sua relevância científica. O escudo de 3i Atlas é símbolo de que a natureza ainda guarda truques inesperados. Essa manifestação, por mais estranha que pareça, enriquece o repertório de possibilidades sobre como a matéria se comporta no espaço. O enigma permanece aberto, flutuando como uma pergunta sem resposta. O cometa 3i Atlas, envolto por sua misteriosa camada, atravessa o sistema solar como mensageiro de algo ainda incompreensível. O silêncio das estrelas parece ecoar a incerteza, convidando todos a contemplar e refletir. O visitante interestelar 3i Atlas já intrigava por seu escudo peculiar, mas novas observações revelaram sinais ainda mais perturbadores. Registros espectrais sugerem a presença de partículas exóticas, despertando especulações sobre algo que desafia os limites da física conhecida. A detecção ocorreu por meio de emissões luminosas que não correspondiam às linhas usuais de moléculas conhecidas. Essas assinaturas indicavam processos energéticos fora do padrão, levantando a possibilidade de que o cometa carregue elementos raríssimos ou até indícios de antimatéria. A antimatéria é formada por partículas gêmeas da matéria comum, mas com cargas opostas. Quando matéria e antimatéria se encontram, ocorre aniquilação,
liberando energia imensa. Encontrar indícios de sua presença em um corpo celeste seria algo absolutamente extraordinário e inédito. Em laboratório, a antimatéria já foi produzida em aceleradores de partículas, mas sempre em quantidades minúsculas. A sugestão de que um objeto natural contenha vestígios dessa forma de matéria provoca surpresa e ceticismo, pois o contato com matéria comum deveria gerar explosões devastadoras. Alguns especialistas argumentam que as linhas espectrais registradas poderiam ser interpretadas de forma equivocada. Compostos raros ou interações químicas incomuns poderiam imitar os sinais de antimatéria. Essa explicação, embora mais conservadora, não elimina a estranheza dos dados coletados. A hipótese de antimatéria não significa que o cometa seja um reservatório explosivo. Caso existam partículas exóticas, provavelmente estão confinadas em quantidades ínfimas, incapazes de causar destruição. O enigma, nesse caso, seria mais conceitual do que prático, mas não menos impressionante. O choque entre explicações tradicionais e teorias ousadas divide a comunidade científica. De um lado, defensores de hipóteses naturais sugerem que substâncias incomuns ou fenômenos fotoquímicos explicariam os registros. De outro, vozes mais arrojadas falam em matéria exótica jamais vista em escala cósmica. Essa divergência de opiniões revela a grandeza do fenômeno. A simples possibilidade de que partículas exóticas tenham sido detectadas em um visitante interestelar já representa uma quebra de paradigma, forçando novas perguntas sobre como a matéria se distribui na galáxia. Para os mais conservadores, o enigma pode estar ligado à presença de gases nobres em proporções incomuns. Esses elementos, quando excitados pela radiação, emitem luz em faixas semelhantes às observadas. Essa explicação ainda não é conclusiva, mas preserva o fenômeno no domínio da química. Já para os mais ousados, os sinais indicam que o cometa talvez carregue registros de regiões cósmicas onde a matéria e a antimatéria coexistiram. Nesse cenário, 3I Atlas seria um mensageiro de processos que remontam à formação primordial do universo. A ideia de partículas exóticas em cometas desafia as narrativas tradicionais. Até hoje, esses corpos foram entendidos como blocos de gelo e poeira que preservam fragmentos da infância dos sistemas estelares. Encontrar neles sinais tão estranhos amplia radicalmente sua importância cósmica. O choque não está apenas nos dados, mas também no impacto emocional. A percepção de que o cosmos possa esconder depósitos de antimatéria provoca tanto fascínio quanto temor. A dualidade entre maravilha e receio acompanha a história humana sempre que o desconhecido se aproxima. Muitos lembram que a própria origem do universo envolve o enigma da antimatéria. Teorias sugerem que no instante inicial deveria haver quantidades iguais de matéria e antimatéria, mas a realidade mostrou predominância da matéria. O paradeiro da antimatéria perdida é um dos grandes mistérios cósmicos. Se 13I Atlas contiver ao menos indícios dessa substância, poderia oferecer pistas sobre esse enigma primordial. Talvez ele tenha se formado em regiões onde a antimatéria resistiu, protegida por condições extremas que a preservaram até atravessar nosso sistema solar. A noção de partículas exóticas também envolve conceitos como matéria escura e energia escura. Embora diferentes da antimatéria, essas ideias compartilham o mesmo território do invisível. O cometa, nesse sentido, pode simbolizar a fronteira entre o que se conhece e o que permanece oculto. Alguns registros sugerem emissões simétricas em torno do núcleo, como se partículas estivessem sendo liberadas em padrões regulares. Essa regularidade, incomum em fenômenos naturais, alimenta ainda mais o debate sobre processos desconhecidos ou forças ainda não catalogadas. O choque científico se traduz em reuniões, artigos e discussões intensas. Cada grupo defende suas interpretações, mas todos reconhecem que o objeto trouxe algo inédito. O simples fato de forçar questionamentos já o torna um marco na história recente da exploração astronômica. Para parte do público, a menção de antimatéria desperta imagens de ficção científica.
associadas a motores interestelares e armas colossais. Embora a realidade seja menos dramática, o fascínio cultural se mistura à narrativa, reforçando a aura de mistério que envolve o visitante. A hipótese de partículas exóticas reforça também a ideia de que os cometas são cápsulas do tempo. Eles guardam materiais de eras distantes e ambientes inacessíveis. Nesse caso, 3I Atlas poderia carregar não apenas gelo e poeira, mas também pistas de fenômenos fundamentais do universo. A presença possível de antimatéria levanta outra questão. Como teria sobrevivido ao longo de bilhões de anos vagando entre estrelas? Isso implicaria condições de confinamento únicas, capazes de impedir a aniquilação. Essa ideia, ainda que improvável, amplia o mistério. Outra interpretação sugere que a interação do cometa com o vento solar poderia estar produzindo sinais incomuns. Partículas energéticas, ao colidir com o material do núcleo, criariam emissões inesperadas, facilmente confundidas com indícios de antimatéria. A dificuldade em interpretar o fenômeno mostra como a ciência lida com o desconhecido. Nem sempre os dados se encaixam em moldes já estabelecidos. O choque ocorre justamente quando um evento rompe os limites da compreensão atual e exige novas hipóteses, mesmo que ainda incertas. A possível presença de partículas exóticas em 3I Atlas também abre espaço para pensar na diversidade cósmica. Talvez os sistemas planetários distantes produzam composições radicalmente diferentes, onde o incomum seja regra. O visitante, nesse caso, seria apenas um exemplo entre muitos. A controvérsia divide não apenas opiniões, mas também metodologias. Alguns defendem mais observações antes de qualquer conclusão. Outros preferem explorar de imediato as ideias ousadas, argumentando que a grandeza do enigma justifica arriscar hipóteses mais arrojadas. O impacto psicológico é inegável. A simples menção de antimatéria em um objeto natural desperta sentimentos de inquietação. A humanidade percebe que o universo ainda guarda mistérios capazes de abalar certezas e de expandir horizontes de forma inesperada. O choque científico também revela como a linguagem molda a percepção. Ao falar em partículas exóticas ou antimatéria, surgem imagens poderosas que influenciam o imaginário coletivo. O enigma transcende os dados técnicos e alcança o território simbólico da curiosidade humana. Essa controvérsia remete a momentos históricos em que descobertas inesperadas mudaram paradigmas. Assim como a eletricidade ou a relatividade surgiram de observações desconcertantes, talvez 3I Atlas esteja prestes a inaugurar nova era de compreensão. A beleza do fenômeno reside justamente na dúvida. O choque científico não é sinal de fracasso, mas de vitalidade. A ciência se move quando confrontada com aquilo que não entende. O cometa, nesse sentido, tornou-se catalisador de novas ideias e narrativas cósmicas. Os sinais exóticos desafiam também a instrumentação. Será que os telescópios estão captando de forma correta? Essa pergunta não diminui a importância das medições, mas lembra que até os instrumentos são parte da equação e precisam ser calibrados frente ao inesperado. Alguns defendem que o fenômeno possa estar relacionado a estados da matéria pouco conhecidos, como plasmas complexos. Essa possibilidade mantém o enigma no campo natural, mas reconhece que ainda há muito a aprender sobre as formas que a matéria pode assumir. Outros, mais ousados, veem no cometa um possível mensageiro artificial, carregando sinais de origem não natural. Essa hipótese, embora marginal, ganhou força diante da simetria das emissões e da persistência do mistério. O debate continua aberto. O choque científico não se limita à astronomia. Físicos de partículas, químicos e astrofísicos contribuem para a discussão. Essa convergência de áreas mostra que o enigma ultrapassa fronteiras disciplinares, exigindo múltiplas perspectivas para ser compreendido. A possibilidade de partículas exóticas desperta também questões sobre o futuro. Se confirmado, poderia abrir portas para tecnologias ainda inimagináveis, baseadas em formas de energia que permanecem invisíveis. O impacto seria profundo, não apenas para a ciência, mas para a civilização.
Por enquanto, o enigma se mantém suspenso no espaço. O visitante segue sua trajetória silenciosa, enquanto aqui na Terra as interpretações se multiplicam. Essa dicotomia entre silêncio cósmico e barulho humano revela a natureza dual da busca pelo conhecimento. A tensão cresce porque a realidade parece oscilar entre o possível e o impossível. O cometa mostra sinais que poderiam ser explicados por química incomum, mas também sugere algo maior. Essa incerteza é o coração do choque científico que ele provocou. O fenômeno convida à humildade. A cada vez que acreditamos dominar o entendimento do universo, surge um visitante que derruba nossas convicções. 3I Atlas é um lembrete vivo de que o desconhecido continua nos cercando em escalas imensuráveis. O impacto cultural também é notável. O enigma já inspira debates, livros e discussões filosóficas. O cometa transcendeu os limites da astronomia e tornou-se símbolo do mistério universal, refletindo tanto o poder da ciência quanto os limites da imaginação. A percepção de partículas exóticas em um objeto errante reforça a ideia de que o cosmos é um laboratório infinito. Cada visitante pode carregar ingredientes inéditos, capazes de expandir a compreensão e de alimentar a chama da curiosidade que move a humanidade. O choque científico provocado por 3I Atlas é, no fundo, uma celebração do desconhecido. A aparição de sinais incomuns lembra que a jornada pelo universo é feita de surpresas. O cometa nos oferece uma oportunidade rara de experimentar o assombro diante do incompreensível. O enigma permanece em aberto, dividindo especialistas entre hipóteses naturais e interpretações ousadas. O visitante atravessa o sistema solar cercado de incertezas, como um livro cósmico ainda por decifrar. Sua presença simboliza a eterna tensão entre o que já se sabe e o que resta descobrir. O visitante interestelar 3I Atlas não apenas confunde, mas também instiga. Suas características anômalas alimentam um debate inesperado. De um lado, vozes que defendem processos naturais ainda não compreendidos. De outro, a hipótese ousada de uma origem tecnológica, talvez não humana. A ideia de que um objeto vindo das profundezas cósmicas possa ser um artefato ressoa com força no imaginário coletivo. Essa visão contrasta com séculos de observações de cometas simples, compostos de gelo e poeira. A suspeita de artificialidade abre uma fronteira perturbadora. Aqueles que sustentam hipóteses naturais afirmam que a composição exótica do núcleo pode explicar fenômenos inusitados. Elementos químicos raros, rotatividade extrema e interações com o vento solar criariam a ilusão de ordem e simetria. Nada além de física incomum em ação. Já os defensores da interpretação tecnológica se apoiam em padrões aparentemente regulares. A simetria do escudo, a persistência das emissões e o comportamento incomum sugerem para alguns que não se trata de acaso. Talvez seja uma estrutura projetada para resistir ao espaço profundo. Esse confronto de ideias cria um suspense crescente. A humanidade observa em silêncio, consciente de que cada detalhe pode redefinir concepções fundamentais. A dúvida entre o natural e o artificial se transforma em metáfora da própria relação entre conhecimento e mistério. A possibilidade de uma tecnologia não humana desperta fascínio e receio. Se confirmada, seria a primeira evidência de contato indireto com inteligências cósmicas. Um objeto construído, viajando entre estrelas, representaria prova de que não estamos sozinhos no universo. Contudo, as implicações práticas dessa hipótese são profundas. Se um artefato realmente percorre o espaço, sua origem levanta questões inquietantes. Quem o teria criado? Qual o propósito de sua trajetória? Seria acaso, exploração ou observação deliberada da humanidade? Por outro lado, os céticos reforçam que a história da ciência está repleta de fenômenos estranhos, que em dado momento pareciam sobrenaturais. O raio, os vulcões, os eclipses. Todos ganharam explicações naturais. Para eles, 3I Atlas segue esse mesmo padrão de mistério resolúvel. Essa tensão entre o natural e o artificial gera narrativas poderosas.
A mídia amplia o alcance do tema, enquanto o público se divide entre descrença e assombro. O cometa, antes apenas um viajante distante, se transforma em protagonista de debates globais sobre nossa posição cósmica. O suspense aumenta quando se consideram precedentes. Em 2017, o objeto interestelar Oumuamua já havia despertado teorias sobre possível origem artificial. 3I Atlas reforça essa tradição de visitantes que desafiam interpretações simples e evocam visões futuristas. A ideia de um artefato vindo das profundezas da galáxia não é mera ficção. Civilizações avançadas poderiam enviar sondas interestelares, como nós enviamos naves a Marte. Essa perspectiva, mesmo hipotética, estimula reflexões sobre a possibilidade de sermos observados sem saber. A simetria do escudo reforça tais especulações. A ordem aparente contrasta com o caos natural da sublimação cometária. Essa geometria, ainda que talvez ilusória, é vista como pista por aqueles que acreditam em design. Para eles, não é apenas acaso, mas sinal de engenharia cósmica. O suspense cresce, porque não há evidências definitivas para nenhum lado. Os dados permanecem ambíguos. Essa ambivalência sustenta a narrativa de mistério, alimentando tanto os defensores da explicação natural quanto os que ousam imaginar inteligências além da Terra. Se fosse um artefato, poderia ter funções desconhecidas. Talvez seja uma sonda adormecida viajando sem rumo até encontrar sistemas estelares. Ou quem sabe um fragmento de tecnologia perdida, abandonada há eras por uma civilização já extinta. A incerteza amplia a imaginação. Os defensores da origem natural, entretanto, lembram que a natureza também é capaz de criar simetrias surpreendentes. Cristais, redemoinhos e auroras demonstram que ordem pode emergir espontaneamente. O escudo de 3I Atlas pode ser apenas mais uma dessas manifestações espontâneas. A humanidade acompanha em suspense, porque sabe que cada hipótese carrega consequências distintas. Se natural, o cometa ampliará o entendimento sobre processos cósmicos inéditos. Se artificial, mudará para sempre a percepção de nossa solidão no universo. A dualidade entre explicação científica e imaginação futurista cria um clima de expectativa. Ninguém pode afirmar com certeza o que está diante dos olhos. Essa lacuna entre evidências e respostas alimenta a narrativa e mantém viva a chama do suspense. O objeto viaja em silêncio absoluto, indiferente às controvérsias humanas. Seu percurso pela imensidão cósmica contrasta com a agitação na Terra. Enquanto aqui se multiplicam teorias, ele segue imperturbável, como se fosse mensageiro de um segredo inalcançável. O suspense também se manifesta na ausência de previsibilidade. O comportamento incomum pode mudar a qualquer instante. A barreira pode se dissipar, os sinais podem desaparecer ou novos fenômenos podem surgir. Essa imprevisibilidade mantém os olhares fixos no visitante. Alguns chegam a comparar 3I Atlas a uma esfinge cósmica, lançando enigmas sem fornecer respostas. Cada dado obtido é uma peça de quebra-cabeça que não se encaixa, ampliando a sensação de mistério. O suspense se torna quase literário, digno de um romance celeste. A hipótese tecnológica também carrega implicações filosóficas. Se for obra de outra civilização, não apenas não estamos sozinhos, como também não somos pioneiros. Seríamos parte de uma rede cósmica mais ampla, onde culturas diferentes deixam rastros pelo universo. Essa visão contrasta com a prudência científica. A maioria insiste em explicações pautadas por processos naturais ainda não explorados. Essa cautela evita conclusões precipitadas, mas não elimina a aura de incerteza que se intensifica a cada nova observação. O suspense também é emocional. O ser humano, ao contemplar o desconhecido, sente tanto medo quanto encantamento. 3I Atlas desperta exatamente essa mistura. Uma beleza sublime, acompanhada de uma sombra inquietante, como se o universo estivesse prestes a revelar algo maior. As discussões entre natural e artificial lembram debates antigos sobre a origem da vida.
Assim como já se perguntou se a Terra foi semeada por meteoritos, agora se questiona se o espaço pode carregar artefatos conscientes. Essa repetição de temas revela o quanto o mistério nos molda. O objeto, seja natural ou não, já cumpre uma função essencial: inspira reflexão. Ele provoca a humanidade a pensar sobre o desconhecido e sobre as fronteiras do saber. O suspense não depende da resposta final, mas da jornada de perguntas que ele desperta. A hipótese artificial encontra apoio também em detalhes do brilho. Algumas medições apontam para emissões consistentes demais para serem fruto de processos aleatórios. Essa regularidade, ainda que discutida, é vista como argumento para considerar design intencional. Os defensores da explicação natural contestam. Argumentam que fenômenos estatísticos podem criar a impressão de regularidade sem que exista ordem real. O cérebro humano tende a ver padrões em meio ao caos. O escudo de 3i Atlas pode ser apenas ilusão de percepção. Essa disputa de narrativas reforça o clima de suspense. Nenhum dos lados possui provas irrefutáveis. O visitante se mantém como símbolo do enigma, alimentando tanto a ciência quanto a imaginação. É justamente essa ambiguidade que o torna tão fascinante. O silêncio cósmico contrasta com a intensidade dos debates. Enquanto o objeto viaja distante, aqui se multiplicam teorias, artigos e reflexões. Esse descompasso cria uma sensação de urgência, como se fosse necessário decifrar o enigma antes que ele desapareça. Alguns afirmam que, se for um artefato, pode nem estar ativo. Poderia ser apenas um vestígio, um fóssil tecnológico que atravessou eras. Essa ideia traz melancolia, sugerindo que civilizações inteiras podem ter existido e desaparecido antes de sermos capazes de percebê-las. O suspense cresce porque nenhuma hipótese pode ser descartada de imediato. O objeto está distante, os instrumentos têm limites e o tempo de observação é curto. Essa combinação garante que as perguntas persistam, mesmo diante de avanços científicos. O enigma reforça a necessidade de humildade diante do cosmos. A humanidade se vê diante de algo que pode escapar à compreensão. Essa incerteza não é fracasso, mas convite a aceitar que nem tudo pode ser resolvido com rapidez. O suspense é parte essencial da descoberta. A hipótese tecnológica encontra eco em pensadores que já defendem a ideia de sondas interestelares espalhadas pela galáxia. Segundo essa visão, civilizações avançadas poderiam ter enviado emissários há milhões de anos, muitos dos quais ainda cruzam o espaço sem destino definido. Outros rejeitam essa possibilidade, argumentando que o universo é vasto demais para coincidências tão improváveis. Para eles, o mais racional é admitir que fenômenos incomuns têm origem natural, mesmo que ainda não identificada. Essa prudência sustenta o debate equilibrado. O suspense não se resume ao conteúdo físico do objeto, mas ao que ele simboliza. 3i Atlas é metáfora de nossas próprias dúvidas sobre existência, solidão e pertencimento. Ele reflete o desejo humano de buscar companhia nas estrelas, ainda que indiretamente. Enquanto percorre sua rota, o visitante se transforma em tela de projeções humanas. Nele se depositam esperanças, temores e fantasias. O suspense nasce tanto de seus sinais misteriosos quanto da imaginação fértil que ele desperta em todos que o contemplam. A possibilidade de uma tecnologia não humana é assustadora e inspiradora ao mesmo tempo. Abre a mente para horizontes mais amplos, mas também coloca em perspectiva nossa fragilidade. O suspense reside nesse equilíbrio entre potencial grandioso e vulnerabilidade humana. Para a ciência, a maior riqueza do enigma é a provocação. O objeto obriga a reconsiderar limites e a repensar hipóteses. O suspense funciona como motor de novas perguntas, mantendo viva a chama da curiosidade que impulsiona a busca pelo conhecimento. Enquanto isso, o visitante permanece em silêncio, indiferente ao burburinho que causa. O cosmos não se apressa em oferecer respostas. Essa demora aumenta a intensidade do suspense, pois cada instante de incerteza alimenta ainda mais a imaginação coletiva. O suspense de 3i Atlas
não está apenas em sua natureza, mas em nossa reação a ele. Entre explicações naturais e especulações ousadas, o enigma permanece aberto. O visitante segue viagem, enquanto a humanidade permanece à espera, suspensa entre dúvida e maravilhamento. O visitante interestelar 3I Atlas atravessa o espaço silencioso, carregando segredos que desafiam a compreensão humana. Sua presença desperta admiração e inquietação, lembrando que o universo ainda guarda fenômenos incomuns e impressionantes. Cada detalhe observado, desde seu brilho irregular até a simetria do escudo, provoca questionamentos sobre a natureza do cosmos. O objeto mostra que nem tudo pode ser explicado rapidamente e que a incerteza também é parte do conhecimento. A trajetória do cometa revela como corpos distantes podem nos conectar com eras e regiões do universo ainda invisíveis. Ele é testemunho da vastidão cósmica e da riqueza de processos que a humanidade apenas começa a compreender. O visitante interestelar desafia classificações tradicionais. Não se enquadra facilmente como cometa comum, nem como objeto artificial confirmado. Essa ambiguidade torna sua presença ainda mais fascinante e relevante. Observações sugerem comportamento atípico em sua interação com radiação estelar. Emissões incomuns indicam que processos desconhecidos podem estar em curso, desafiando a física tradicional e ampliando o alcance da investigação científica. A complexidade de seu escudo protetor desperta debates sobre forças naturais capazes de gerar tais estruturas. A possibilidade de configuração inédita evidencia a capacidade da natureza de criar padrões extraordinários. A discussão sobre possíveis partículas exóticas acrescenta intensidade ao fenômeno. Se presentes, representam interações energéticas raras que expandem nosso entendimento sobre a matéria no cosmos. O cometa também simboliza o limite entre ciência e imaginação. Cada dado obtido provoca reflexão, mostrando que a exploração do desconhecido exige tanto rigor quanto curiosidade poética. A passagem do objeto interestelar lembra que o universo é um laboratório vivo, onde fenômenos inimagináveis podem surgir. A contemplação de sua trajetória amplia a percepção do espaço como ambiente dinâmico. Sua luz distante inspira admiração estética, lembrando que ciência e beleza podem coexistir. Mesmo sem respostas definitivas, o cometa oferece experiências sensoriais e intelectuais únicas. O mistério que envolve 3I Atlas fortalece a consciência de nossa pequenez. Frente à imensidão cósmica, percebemos que cada descoberta é apenas um fragmento de realidade, sempre incompleto. A passagem do cometa reforça a importância da observação contínua. Cada medição, cada registro luminoso acrescenta fragmentos essenciais ao entendimento de fenômenos raros. Sua natureza enigmática desafia interpretações simples. A humanidade é convidada a lidar com a incerteza e a reconhecer que nem todo fenômeno precisa ser imediatamente compreendido. 3I Atlas nos lembra da beleza de perguntas sem resposta. O mistério não diminui a ciência, pelo contrário, ele a impulsiona, estimulando novas hipóteses e teorias inovadoras. O visitante interestelar também provoca reflexão filosófica. Sua existência desperta perguntas sobre nossa posição no cosmos e sobre a possibilidade de vida ou inteligência além da Terra. A singularidade do objeto evidencia que o universo ainda guarda surpresas que desafiam décadas de estudo e experiência humana. Cada fenômeno inesperado reforça a necessidade de abertura mental e rigor científico. Mesmo interpretado como corpo natural, seu comportamento é incomum. Elementos raros, simetria surpreendente e emissões energéticas sugerem processos que merecem atenção detalhada. O cometa funciona como catalisador da imaginação humana. Ele provoca especulações, debates e narrativas que estimulam tanto cientistas quanto o público a explorar conceitos inéditos. Sua presença evidencia que a beleza e o enigma podem coexistir. Luzes e padrões incomuns funcionam como poesia visual, reforçando a dimensão estética de descobertas astronômicas. 3I Atlas representa tanto a continuidade do conhecimento
quanto à quebra de expectativas. Cada descoberta desafia limites e provoca a necessidade de revisão de conceitos aceitos. A magnitude de seu enigma é proporcional à nossa capacidade de questionar. O objeto reforça que ciência é processo contínuo de perguntas e análise, não apenas acumulação de respostas. O visitante interestelar desperta reflexão sobre nosso papel na exploração do espaço. Ele nos convida a expandir horizontes, questionar limites e celebrar a curiosidade humana. A travessia de 3i Atlas se encerra como episódio marcante. Seu legado é o mistério, a inspiração e a consciência de que o universo é maior e mais complexo do que imaginamos. Agora, a pergunta permanece: estamos diante de um cometa incomum ou da primeira evidência de algo maior? A reflexão fica aberta, convidando todos a participar do debate. Deixe sua opinião nos comentários. Já se inscreva no canal? Ative o sininho e curta o vídeo para não perder nenhuma descoberta futura. A aventura do conhecimento continua e cada observação é oportunidade de deslumbramento e aprendizado.